Gaza, onde está o Hezbollah? Pergunta. Lacrates People, França, após a espetacular operação Dilúvio de Al-Aqsa, lançado pela resistência palestina em Gaza, o exército de ocupação infligiu um nível de massacre e destruição sem precedentes à sua população civil e defesa encurralada no maior campo de concentração do mundo. Se bem que o objetivo oficial de Israel seja a aniquilação da resistência palestina, o seu objetivo não oficial parece ser a limpeza étnica de toda a faixa de Gaza, onde tudo está a ser feito para tornar a vida impossível, abrindo caminho para a liquidação definitiva da causa palestina. Desde o início desta fase crucial da luta israelo-árabe, em que o que está em jogo é existencial para ambos os lados, todos os olhares se voltam para a fronteira norte da Palestina ocupada com preocupação, esperança ou frustração. Enquanto a OTAN dá todo o apoio político e militar a Israel, será que o Hezbollah libanês, que sempre prometeu estar ao lado dos palestinos e lutar sem tréguas contra o ocupante, até a libertação total da Palestina, irá intervir na hora da verdade? Pergunta. Por que é que todos os olhos estão fitos no Hezbollah? Pergunta. A França está pronta para que a coligação internacional contra o ISIS, com a qual estamos comprometidos para a nossa operação no Iraque e na Síria, lute também contra o Hamas. Devemos também conduzir essa luta de forma a evitar incendiar toda a região. Advirto o Hezbollah, o regime iraniano, os Houthis no Iêmen e todas as facções da região que ameaçam Israel e não correrem o risco irrefletido de abrir novas frentes. Isto seria abrir a porta de uma conflagração regional da qual todos sairiam a perder. É uma necessidade para todos os povos da região. Façamos tudo o que estiver a nosso alcance para evitar juntar lágrimas a lágrimas e sangue a sangue. Estas foram as palavras pronunciadas pelo presidente francês Emmanuel Macron em Tel Aviv, a 24 de outubro de 2023, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a quem veio garantir o seu apoio incondicional, chegando mesmo a fazer a ignóbil e grotesca proposta de envolver as forças armadas francesas da OTAN no combate contra a resistência palestina. Se foi o primeiro a sugerir esta ideia, não foi o primeiro a ameaçar o Hezbollah libanês para não abrir uma nova frente contra Israel. A chegada de uma grande frota de guerra americana ao Mediterrâneo foi amplamente interpretada como uma tentativa de intimidar todo o eixo da resistência em geral. Uma aliança informal que inclui, para além das facções da resistência palestiniana, o Hezbollah libanês, o Irã, o Iraque, a Síria e o Iêmen, e o Hezbollah em particular. Quando anunciou o posicionamento de porta-aviões, no discurso de 10 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou claro do que estava a falar. Os Estados Unidos também melhoraram a nossa postura de força militar na região para reforçar a nossa dissuasão. O Departamento de Defesa deslocou o Carrier Strike Group, USS Gerald R. Ford, para o Mediterrâneo Oriental e reforçou a presença dos navios dos nossos aviões de combate. Estamos prontos a deslocar meios adicionais se necessário. Permita-me que volte a dizer a qualquer país, qualquer organização, qualquer pessoa que esteja a pensar em tirar partido desta situação, tem uma palavra: não façam. Os nossos corações podem estar destroçados, mas a nossa determinação é clara. Ontem falei também com os líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido para discutir os últimos acontecimentos com os nossos aliados europeus e coordenar a nossa resposta unida. Esse balé macabro de líderes ocidentais a renovarem a sua fidelidade e apoio incondicionais ao Estado de Israel indica claramente, para além de sua abjeta e irreversível decadência moral, a gravidade da ameaça que parece sobre o ocupante e sublinha muito mais a fragilidade de Israel do que a sua força. Se o Hamas, o elo mais fraco do eixo da resistência, consegue romper todas as linhas defensivas em torno de Gaza no espaço de algumas horas, destruindo para sempre todas as ilusões sobre a superioridade do exército israelense, as consequências devastadoras de uma guerra regional contra Israel surgiram subitamente na mente das pessoas com mais força do que nunca. Israel enfrentaria a aniquilação total. Só o Hezbollah, com mais de 100 mil homens e um número ainda maior de rockets e mísseis de precisão, seria capaz de infligir a Israel baixas consideravelmente superiores às de 7 de outubro. Tomar e manter vastos territórios no norte da Palestina ocupado, destruir as infraestruturas vitais do país. E se estados como a Síria e o Irã intervissem? Pergunta. O líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, não estava de modo algum a exagerar quando declarou que, ao visitar Israel, John Biden, Ursula von der Leyen, Oliver Scholz, Rishi Sunak, Emmanuel Macron e outros tinham vindo à cabeceira de um amigo moribundo. As potências maléficas do mundo podem ver que o regime sionista está a desmoronar-se à beira da destruição devido ao golpe muito forte e decisivo dos combatentes palestinos.
Assim, ao fazer estas viagens, ao manifestar a sua solidariedade para com o regime sionista e ao fornecer-lhe instrumentos criminosos como bombas e outros armamentos, estão a lutar para manter de pé a entidade ferida e aleijada. O presidente russo Vladimir Putin foi ainda mais explícito sobre a presença das forças aéreas navais americanas ao largo da costa de Israel, afirmando que estas eram especificamente dirigidas contra o Hezbollah. Não percebo por que é que os Estados Unidos enviam porta-aviões para o Mediterrâneo. Já enviaram um grupo e anunciaram a intenção de enviar outro. Não vejo qualquer sentido nisso. O que é que pretendem bombardear lá? Pergunta. O Líbano? Pergunta. O que é que tensionam fazer lá? Pergunta. Ou estão a fazer isto para intimidar? Pergunta. Mas há lá pessoas que já não têm medo de nada. O problema não deve ser abordado desta forma. Em vez disso, devemos procurar soluções de compromisso. É isso que devemos fazer. Estas ações estão certamente a aumentar a tensão. Se o conflito se estender para além dos territórios palestinos, as coisas ficarão fora de controle. Na verdade, nem o Hezbollah, nem os aliados têm medo. Pelo contrário, de fato é justo dizer que, tanto na Palestina ocupada como na cena internacional, o medo mudou de lado. Além disso, se Joe Biden começou por ameaçar o Hezbollah e depois o eixo da resistência de não intervir no conflito entre Israel e Gaza, rapidamente desmentiu a alegação difundida pelo governo de Netanyahu de que os Estados Unidos interviram ao lado de Israel se o Hezbollah atacasse. Não é verdade, nunca disse isso, respondeu Biden com firmeza, e a sua administração está agora a aconselhar discretamente Israel a não fazer nada que possa trazer o Hezbollah para a cena. Por fim, não esquecemos que o próprio eixo da resistência lançou os avisos mais explícitos às forças norte-americanas. Qualquer intervenção aberta ao lado de Israel resultará numa intervenção maciça dos aliados da Palestina, com ataques diretos não só contra a entidade sionista. O Iêmen já o atingiu 4 vezes com drones e mísseis, mas também contra as forças norte-americanas no Mediterrâneo e em todo o Médio Oriente. E não se trata de ameaças vãs. As bases americanas no Iraque e na Síria têm sido atacadas diretamente pelas facções da resistência desde 8 de outubro. Até agora, 23 ataques foram reconhecidos pelo comando americano e apenas 2 retaliações às forças de ocupação americanas tiveram lugar, o que demonstra claramente quem está encorajando e quem está encorajado e quem está intimidado. É evidente que não é apenas Gaza que está na ofensiva, mas todas as forças do eixo da resistência, cujo entusiasmo e moral estão em alta desde o sucesso espetacular da inundação de Al-Aqsa, que não foi certamente uma surpresa para o Hezbollah e seus aliados. Como é que o Hezbollah está a encarar a situação? Pergunta. Longe de adotar a visão derrotista e catastrófica prevalecente do Ocidente devido à onipresença promovida pela mais formidável máquina de propaganda midiática da história e que exalta a invencibilidade dos exércitos brancos, sejam elas da OTAN ou os de Israel, em grande parte assimilados à civilização dominante, o eixo da resistência não considera que Gaza esteja à beira da aniquilação, mas sim no limiar da sua maior vitória. Gaza não está numa posição defensiva, mas numa posição de iniciativa e conquista. Gaza não está a lutar pela sobrevivência, mas a liderar a maior batalha de libertação da história do conflito israelense e árabe. E a resistência palestiniana lançou o seu ataque mais audacioso até a data, no momento de sua escolha, quando as suas forças e os seus aliados estão no auge e os do inimigo estão mais frágeis do que nunca. Os objetivos imediatos da resistência em Gaza são a libertação de milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel, o fim da profanação da mesquita de Al-Aqsa e da limpeza étnica na Cisjordânia, especialmente em Jerusalém Oriental, e o levantamento do bloqueio. Esses 3 objetivos serão certamente alcançados, mesmo que isso demore vários anos. A experiência demonstrou em 2006 que se trata da captura de Gilad Shalit pelo Hamas, em 25 de junho, ou da captura de Ehud Gold Wasser e de Eldad Regev pelo Hezbollah. Em 2 de junho, Israel começa sempre furioso, lançando campanhas de destruição na esperança de obter êxito militar ou de virar a população civil contra a resistência. Depois, apercebe-se de que nenhum desses objetivos pode ser alcançado e de que o seu exército caminha para o fracasso. E salve a face pedindo ao seu patrocinador americano que deixe de vetar as resoluções de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. A potência ocupante decide finalmente encetar negociações e cede às exigências da resistência. O Hezbollah libertou todos os seus prisioneiros em 2008 e o Hamas libertou mais de 1.000 em 2011, traço de um padrão recorrente, desta vez a todas as hipóteses de se repetir. Exceto a destruição infligida por Israel em Gaza, a escalada dos massacres e o estrangulamento humanitário não tem precedentes.
mas não são de modo algum feito militar. O comando da força, as capacidades do Hamas e de outras facções da resistência em Gaza permanecem intactos, como o demonstra a sua capacidade de manter diariamente o disparo de foguetes e mísseis contra Israel, de impedir a sua invasão por ataques diários e de atingir cada vez mais profundamente o território israelense. A guerra de 2006 no Líbano provou definitivamente que uma simples campanha aérea, por mais violenta que fosse, era incapaz de liquidar o mesmo, de enfraquecer significativamente uma resistência popular que adotou táticas de guerrilha. E a perspectiva de uma ofensiva terrestre, seja no Líbano ou em Gaza, sempre foi um desejo do lado israelense, uma vez que os combatentes do Hezbollah, do Hamas e da Jihad Islâmica apenas sonham com essa oportunidade de infligir perdas consideráveis às forças israelenses. Décadas de ocupação a baixo custo contra civis na Cisjordânia tornaram as forças armadas de Israel absolutamente capazes de levar a cabo uma verdadeira ofensiva contra forças armadas dignas desse nome. E essa perspectiva aterroriza literalmente todos os escalões de comando que temem mesmo motins, deserções em massa por parte dos seus soldados, os mais covardes do mundo. A prova é que desde há 25 dias Israel promete uma ofensiva terrestre iminente, mas só recentemente fez tímidas incursões na orla de Gaza, em zonas em grandes partes desertas, sofrendo ainda pesadas perdas que só a rigorosa censura militar e o blackout imposto a Gaza permitem esconder no momento. Só para o dia 1º de novembro, Israel teve de reconhecer 16 mortos, o que é mais do que a soma das baixas das forças armadas israelenses de todas as guerras travadas depois de 2014. Estará um tal exército pronto para enfrentar uma guerrilha urbana? Ou será dizimado? Pergunta. Todos os massacres civis apenas refletem a raiva imponente do exército de ocupação e desmascaram a sua covardia, a sua barbárie, a sua sede insaciável de sangue inocente. As imagens atrozes que são difundidas todos os dias constituem a vergonha insondável e suscitam a indignação do mundo inteiro, que compreendeu claramente que as forças armadas de Israel não são um exército de combatentes, mas de assassinos de mulheres e crianças, e o prestígio do exército israelense não só está abalado a nível internacional, como também aos olhos do governo, do comando militar e da população israelense, que está mais dividido do que nunca. O Hezbollah, tal como as outras forças do eixo da resistência, não é certamente indiferente ao aspecto humanitário da situação em Gaza. Intervirá certamente em força se for ultrapassada a linha vermelha, mas a resistência islâmica no Líbano continua concentrada no aspecto militar, no qual, por muito difícil que seja aceitar no meio das cenas diárias da carnificina e o sofrimento da população civil de Gaza, a resistência palestina tem a vantagem, tal como a resistência libanesa nunca perdeu a vantagem ao longo dos 33 dias do massacre e destruição em 2006. Destruir infraestruturas civis, massacrar e matar a fome populações, impor-lhe um cerco medieval, privando mais de 2 milhões de pessoas de água, eletricidade, combustível, medicamentos, só pode ganhar uma guerra contra uma liderança política fraca e um povo incapaz de suportar tal sofrimento. Mas os palestinos há muito que demonstraram que a sua resistência é literalmente inigualável, infalível, preferiram ser chacinados até ao último homem, mulher, criança, bebê e acederem ao terrorismo de massas israelenses ou a tornarem-se refugiados pela terceira vez, depois dos êxodos forçados em 1948, Nakba, 1967, Naksa, dos quais são descendentes diretos, mas não há dúvida de que se a resistência em Gaza for seriamente ameaçada na sua integridade ou mesmo na sua existência, ou se toda a população palestina for ameaçada de deslocação forçada iminente ou de catástrofe humanitária, então o Hezbollah e todas as forças do eixo de resistência intervirão com todo o seu poder de fogo e será o fim da entidade usurpadora temporária, mesmo que o preço a pagar seja enorme. Se o Hezbollah estava pronto para uma guerra total contra Israel nas fronteiras marítimas do Líbano, como poderia hesitar quando a causa palestina se encontra ameaçada? Perguntam. É mesmo possível que certas forças do eixo da resistência já tenham tomado a decisão de intervir maciçamente contra Israel, mas falou no momento oportuno, provavelmente quando o ocupante israelense estiver atolado em Gaza e sofrer um novo desastre militar, que a resistência poderá mesmo ter interesse em encorajar tanto quanto possível, como disse Scott Ritter. O exército israelense não é assim tão bom e estão a morrer de medo porque o Hamas está à espera deles. Isso é uma emboscada gigante, e os serviços secretos israelenses estão cegos, não sabem onde é que eles estão. Vão ter de ir lá e sondar, e enquanto sondam, vão ser rebentados, emboscados, chacinados, e eles sabem disso. A outra coisa que os assusta é que, quando entrarem em Gaza, vão estar empenhados nessa batalha com o grosso das suas reservas. E nessa altura o Hezbollah decidia abrir uma frente a norte. Israel não tem mais nada, e mesmo que lhes restasse alguma coisa, não conseguiriam vencer o Hezbollah. Não podem vencer o Hezbollah, eles sabem disso, eles
Exercitaram-se no ano passado carruagens de fogo, manobras, este ano mão firme. Estes são os nomes de dois grandes exercícios em que Israel testou a sua capacidade de combater os palestinos na Cisjordânia e o Hezbollah no norte. E não conseguem fazer, não têm os recursos para fazer. E se acrescentarmos o Irã, estão definitivamente lixados. Por isso os Estados Unidos intervêm e dizem que vão reforçar os nossos músculos para dissuadir o Hezbollah e o Irã de atacar. Não está a resultar. 2 grupos de batalha de porta-aviões, um grupo de ataque anfíbio de 2.000 fuzileiros não ganham uma guerra e não temos nada por detrás disso. E não temos nada. Se o Hezbollah atacar Biden, pode bombardeá-los, mas caberá a Netanyahu detê-los. E se ele não conseguir, Israel está lixado. Deixar o inimigo na dúvida e na incerteza, exercer a pressão necessária para o dissuadir de ultrapassar certos limites e reservar-lhe surpresas. É uma arte que o Hezbollah e seus aliados são exímios e devem desejar uma grande incursão terrestre israelense em Gaza tão ardentemente como o Hamas e a Jihad Islâmica, que prometeram fazer dela o cemitério dos invasores. Os discursos de Abu Odeia, porta-voz das brigadas Al-Qassam do Hamas, não são de modo algum uma linguagem vazia e bombástica, mas revelam a visão partilhada de todo o eixo da resistência relativamente à situação militar em Gaza. E a certeza inabalável de uma vitória triunfante iminente, que será multiplicada por 10 no caso de uma ocupação terrestre em grande escala. Eis alguns extratos do seu discurso de 30 a 31 de outubro. Na continuidade da heróica batalha do dilúvio de Al-Aqsa, que a resistência palestina, liderada pelas brigadas Al-Qassam e pelas brigadas Al-Quds, lançou, mantendo-nos firmes contra a agressão, e continuamos a escrever capítulos de honra e orgulho e a alcançar sucesso após sucesso no caminho para a inevitável vitória, se Deus quiser. Perante os vossos olhos, a resistência mantém-se orgulhosa, os seus combatentes continuam a ter o dedo no gatilho e a enfrentar a situação no terreno, e as abençoadas barragens de rocketers não pararam, continuaram a atingir Tel Aviv, as Dodge, as Kelon, Sheva e toda a área em redor de Gaza, em retaliação pela perpetuação contínua de massacre e pelo ataque deliberado aos nossos civis inocentes. As nossas forças, juntamente com outras facções da resistência, continuam os seus atos heróicos no campo de batalha, enfrentando as fúteis manobras de incursão terrestre levadas a cabo pelo exército inimigo sob um dilúvio de fogo. No esforço vão para dar a ilusão de êxito e restaurar a confiança na Brigada de Gaza, que foi o principal alvo da inundação de Al-Aqsa. O inimigo está a fazer tudo o que está ao seu alcance para pintar uma imagem enganadora de êxito e para se vangloriar de uma miragem de progresso, de realização no terreno. Mas nós sabemos muito bem quais são os verdadeiros objetivos. Manobramos no terreno uma e outra vez para negar ao inimigo a oportunidade de avançar de acordo com a nossa compreensão da batalha. O exército de derrotas sucessivas, a caravana de ratos vis que vem marchando o sol de nossa digna e orgulhosa Gaza, informou Yoav Gallant, ministro da Defesa israelense, e Renzi Halavi, chefe do Estado-Maior das Forças Israelenses, do que nos aconteceu a oeste de Beit Lati, a leste de Khan Yunis e Beit Hanou. E hoje no bairro de Zaiton, dizei-lhes como vós deixaste atrair como tolos para uma emboscada de morte para os campos de horror. E mais uma vez apresentai-vos, porque juro por Deus, esperamos por vós com a nossa respiração suspensa. O nosso povo palestino, a nações árabes islâmicas, os homens livres do mundo, continuamos a nossa batalha, a batalha do dilúvio de Al-Aqsa. E ao nosso lado está o nosso povo resistente, pronto para qualquer sacrifício, que continua a entoar, apesar do derramamento de sangue, o seu apego imutável à sua causa, com as mais nobres marcas de devoção e lealdade, pois cada palestino está pronto a dar tudo no caminho para a liberdade do nosso povo. Com a nossa posição e as nossas conquistas, reafirmamos com o apoio do nosso povo o valor e a dignidade das nossas vidas. O nosso povo, em todas as suas componentes e facções, compromete-se a ser leal ao apelo da resistência, erguendo-se de entre os escombros, quer como mártires envoltos na mortalha da vitória anunciada pelo seu sacrifício, quer como sobreviventes, gritando com todas as suas forças e o seu apoio à resistência, numa cena que consterna os covardes sionistas que trabalham arduamente para virar o povo contra nós, mas não conseguirão separar a resistência da sua base popular.
Recentemente, o inimigo sionista iniciou manobras terrestres em várias frentes. A primeira frente situa-se no noroeste da faixa de Gaza, enquanto a segunda se estende desde o centro-oriental na faixa até o sudeste. Estão também presentes em torno do cruzamento de Beit Hanout e nas imediações de Beit Hanout. O inimigo criminoso aproximou-se desta frente depois de mais de 20 dias de bombardeamentos com todo o tipo de armas, tentando deslocar a nossa população e causando grandes destruições, presumivelmente para restaurar a imagem do seu exército derrotado que destruímos a 7 de outubro. Assim que estas forças terrestres sionistas chegarem às nossas linhas de defesa e zonas de contato, as nossas forças começarão a assediá-las e continuam a defender-se contra os ataques planeados pelo inimigo em todas as linhas da frente. Os nossos combatentes estão e estiveram envolvidos em confrontos ferozes e confrontos diretos. Apesar do avanço do inimigo, os nossos combatentes conseguiram enfrentar as forças inimigas e destruir 22 veículos sionistas até o momento, utilizando os altamente penetrantes projéteis Al-Sin 105 e as nossas devastadoras bombas explosivas de guerrilha que foram utilizadas nessa batalha. Os nossos combatentes atacaram as forças sionistas utilizando vários tipos de explosivos e mísseis e levaram a cabo operações de infiltração por detrás das linhas inimigas em ajuntamentos e áreas avançadas. Conseguiram matar muitos soldados da ocupação. Continuamos a bombardear as forças terrestres em morteiros e barragens de mísseis de curto alcance, enquanto continuamos a atacar profundamente o território inimigo com foguetes de diferentes alcances. As nossas forças navais efetuaram com êxito múltiplos ataques a vários alvos navais utilizando torpedo Al-Asif, que entrou em serviço durante esta batalha. As nossas operações defensivas continuam e estão apenas a começar. Com a graça e a força de Deus, ainda temos muito a que fazer. Como prometemos ao inimigo, Gaza será o seu cemitério e um pesadelo para os seus soldados. Afirmamos que os resultados estratégicos desta batalha consistirão em transformar a todos os níveis, em todas as direções, em benefício da resistência do projeto de libertação da Palestina, de toda a Palestina, com a graça de Deus. É com base nesta avaliação do terreno que o Hezbollah planeia as suas ações. E como diz Abdul Obdeia, em conclusão, recordemos que o objetivo final da resistência palestiniana, do Hezbollah e do eixo da resistência, não é simplesmente levantar o bloqueio, libertar os prisioneiros, acabar com a limpeza étnica na Cisjordânia, a profanação de Al-Aqsa, nem sequer impor uma resolução do conflito com a criação de 2 estados. Sua solução morta e enterrada há muito tempo devido à colonização israelense. De forma alguma, o objetivo estratégico do eixo da resistência é apagar completamente o Estado de Israel do mapa, expulsar todos os colonos e estabelecer um único Estado palestino desde o mar Mediterrâneo até o Rio Jordão. Além disso, após o assassinato de Qasem Soleimani, chefe das forças Quds no corpo da Guarda da Revolução Islâmica do Irã, as forças do eixo da resistência anunciaram que o seu objetivo era expulsar todas as forças dos Estados Unidos do Oriente Médio. Este objetivo, a longo prazo, deve ser alcançado com o mínimo de perdas de vidas possíveis. Seria o resultado inevitável de uma guerra regional total, que poderia ter sido desencadeada quando o Irã atacou a base americana de Al-Sad no Iraque pela primeira vez desde Pearl Harbor. Mas poderia custar a vida de centenas de milhares de libaneses, sírios, iraquianos, iranianos e iemitas se fosse levado a cabo hoje. Estando o Império Americano em claro declínio, mas ainda não na sua fase terminal de colapso. Por exemplo, se o colapso dos Estados Unidos seguia o modelo da União Soviética, o próprio secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, levantou a hipótese durante uma entrevista datada de 2019. O poder de Israel depende essencialmente dos Estados Unidos. Portanto, se algo acontecer aos Estados Unidos, como aconteceu com a União Soviética, por exemplo, um colapso de sua economia, problemas internos de discórdia, desastres naturais ou qualquer outro incidente que possa fazer com que os Estados Unidos se concentrem nos seus problemas internos e reduzam a sua presença e influência na região. Garanto-vos que os israelenses farão as malas por conta própria e evacuarão o mais rapidamente possível. Por conseguinte, a destruição de Israel não requer necessariamente a guerra. Nasrallah sublinhou novamente após o assassinato de Qasem Soleimani em janeiro de 2020. No seio do eixo da resistência, a nossa vontade e o nosso objetivo devem ser os seguintes: a resposta ao assassinato de Qasem Soleimani e Abu Mahdi é expulsar as forças americanas de toda a nossa região. Se atingirmos esse objetivo, e atingiremos, se Deus quiser, a libertação de Al-Quds do povo palestino, a plena devolução de toda a Palestina, de todos os lugares sagrados da Palestina, a nação árabe muçulmana estarão muito próximos, a um passo de distância, quando os Estados Unidos abandonarem a nossa região. Estes sionistas farão as malas e partirão rapidamente, talvez nem sequer seja necessária uma batalha contra Israel. Por muito difícil que seja dizer e aceitá-lo, não faria sentido que o Hezbollah iniciasse uma guerra que sacrificaria milhares de civis libaneses e destruiria as infraestruturas do país para salvar 5 mil ou mesmo 10 mil palestinos.
Sobretudo se o Hamas puder alcançar essa vitória sozinho, ainda que a custo de enorme sacrifício, uma vez que nem o Hezbollah nem os seus aliados querem competir com ele para ficar com os louros. Se a resistência em Gaza se safar sozinha, a humilhação só seria maior que a entidade sionista e acelerar o seu inevitável desaparecimento. Seria um choque muito maior para Israel ser derrotado apenas por Gaza do que por uma coligação internacional de forças, e destruiria qualquer sensação de segurança para os colonos em redor de Gaza, que poderiam nunca mais voltar. Mas se em qualquer momento a própria causa palestina estiver em jogo, se Gaza ou a resistência estiverem à beira da aniquilação, se tratar de salvar Jerusalém e a mesquita de Al-Aqsa, o Hezbollah e o eixo da resistência entrarão na guerra com toda a força e não se coibirão de fazer qualquer sacrifício, absolutamente nenhum, mesmo que tenham proporções bíblicas. De fato, o ideal seria uma libertação de Al-Quds, segundo o modelo da entrada do profeta em Meca, que aconteceu sem grandes combates, porque nessa altura a superioridade dos exércitos muçulmanos até era tão esmagadora que ninguém se travou, que ninguém se atreveu a opor-se. Mas se não tiverem outra alternativa para salvar a Palestina, o Hezbollah e todo o eixo da resistência não recuarão perante o próprio Armagedon. O Hezbollah está inativo? Pergunta. Por último, mas não menos importante, convém recordar que desde 7 de outubro o Hezbollah não tem estado inativo. Continuou a confrontar Israel no sul do Líbano e a infligir graves perdas às suas forças. A política do Hezbollah é simples. Numa primeira fase, deixa que as diferentes facções da resistência palestina no Líbano atinjam Israel com ataques de rockets ou tentativa de incursão, que cobre e facilita oficiosamente, mas sem participar oficialmente. Numa segunda fase, quando o ocupante retalia, o Hezbollah declara que não pode tolerar essa agressão contra o Líbano e que responderá. Assim, o Hezbollah pode apoiar a resistência palestina sem se afastar das regras de combate definidas contra Israel e levar a cabo ataques diários contra bases, tropas e colonatos israelenses ao longo de toda a fronteira. A resistência libanesa acaba de publicar esse gráfico que indica as perdas infligidas ao ocupante entre 8 e 30 de outubro. No âmbito de operações de libertação de Al-Quds, 120 soldados israelenses foram mortos ou feridos. 65 mil colonos foram evacuados de 28 colonatos. 3 veículos armados foram destruídos. 12 veículos blindados, 2 Humvees e 9 tanques e 105 locais militares foram atingidos. Além disso, foram destruídos 69 sistemas de comunicação, 17 sistemas de interferência, 27 sistemas de informação, 140 câmeras, 33 radares e um drone, de modo que Israel está quase completamente cego para o que está acontecendo na fronteira libanesa, o que facilitaria uma grande ofensiva terrestre a partir do Líbano. Por seu lado, o Hezbollah anunciou 49 mártires. Até o momento, trata-se de fato de confrontos de baixa intensidade, mas de ambos os lados, as perdas de soldados representam já quase um terço de toda a guerra de junho de 2006, o que está longe de ser insignificante. Tanto mais que esta pressão cotidiana sobre o ocupante não representa apenas um apoio moral, mas também um apoio militar, como declarou o Sheikh Nassim Qassem, vice-secretário-geral do Hezbollah. Israel reuniu 5 brigadas em torno de Gaza e 13 brigadas na fronteira libanesa, sem a ameaça que o Hezbollah apresenta para Israel. 8 brigadas estariam reunidas em torno de Gaza. Trata-se, portanto, sobretudo de dividir as forças do inimigo e de deixar o seu comando na incerteza, a fim de paralisar a sua decisão e a sua vontade de empenhar maciçamente as suas forças contra a resistência palestiniana. A este respeito, o êxito é inegável. Para nos convencermos disso, basta ouvir as declarações confusas e contraditórias de Nathan, dos seus ministros e do Estado-Maior israelense sobre o lançamento da operação terrestre, o seu calendário, a sua amplitude, os seus objetivos, etc. Além disso, o Hezbollah está diretamente envolvido nas operações diárias de resistência em Gaza, trabalhando em estreita colaboração com os quadros do Hamas da Jihad Islâmica, baseado no Líbano. Numa sala de comando após a reunião de alto nível de Nasrallah, com os líderes do Hamas da Jihad Islâmica em 25 de outubro, o líder político do Hamas, Salam al-Arouri, afirmou: estamos a assistir a uma epopeia heróica da resistência no Líbano contra o ocupante ao longo das fronteiras meridionais, onde se resistem confrontos diários e onde caem mártires diariamente entre o Hezbollah, as brigadas Al-Quds e as brigadas Al-Qassam. O Hezbollah atua a todos os níveis militares e políticos, e a nossa batalha também é a sua batalha. Partilhamos um objetivo e um destino. A nossa luta é unida, o nosso destino é partilhado em direção ao Quds. Estamos em constante coordenação nesta batalha.
Nem todos os nossos encontros com o Hezbollah são públicos. Encontramos com Said Hassan Nasrallah no primeiro dia da batalha. Estamos em reuniões constantes e mantemos uma comunicação profunda e precisa com todas as forças da resistência e com todos os nossos irmãos do Hezbollah, com Said Nasrallah na linha de frente. Se o inimigo invadir por terra, isso marcará um novo e glorioso capítulo para o nosso povo e uma derrota sem precedentes para a ocupação na história da luta israelo-árabe. O castigo pelos crimes da ocupação é inevitável. Asseguramos ao nosso povo que a resistência está aí bem, apesar dos crimes do inimigo, e aliviaremos os vossos corações quanto à extensão do vosso sofrimento no caso de um ataque terrestre brutal. A ocupação declara o seguinte: estamos prontos porque a batalha ainda não começou. É mais do que provável que o Hezbollah não tenha ficado surpreendido com a operação de 7 de outubro, nem com o seu êxito espetacular, uma vez que Nasrallah avisou constantemente a Israel para não subestimar a resistência palestina e para temer uma reação maciça se não parasse a sua limpeza ética na Cisjordânia e as suas provocações na mesquita al-Aqsa. Não calculem mal, avisou sempre o ocupante israelense, o seu novo governo fascista. Podemos mesmo dizer que a resistência libanesa, que graças à sua experiência da libertação dos territórios ocupados pelo ISIS e pela Al-Nusra na Síria, planeou durante anos uma operação de invasão de Israel e da libertação da Galileia. Transmitiu seus conhecimentos da resistência palestina em Gaza, que apanhou o exército israelense completamente de surpresa ao lançar uma operação que esperava na sua fronteira norte. O Hezbollah está, portanto, diretamente ligado a todos os aspectos do terreno e da situação e ajuda as facções da resistência de todas as formas possíveis, a semelhança do que os Estados Unidos fazem por Israel. E agora, pergunta: as decisões do Hezbollah não são influenciadas nem pelas ameaças do inimigo, nem pelas suas censuras dos amigos que se deixam levar pela emoção e veem na atitude do Hezbollah uma covardia, uma traição à causa palestina. O Hezbollah nunca se preocupou em salvar a face e é movido apenas pela sua visão estratégica a longo prazo, que está inteiramente centrada na libertação total da Palestina, nas formas de alcançar esse objetivo estratégico, minimizando o sacrifício, se possível, aqueles que consideram a erradicação de Israel uma ilusão irrealizável. São os mesmos que em 1982 teriam considerado o desejo de nascente do Hezbollah de expulsar pela força o exército israelense que ocupava metade do Líbano, ou que antes de 7 de outubro teriam considerado inconcebível que a resistência em Gaza pudesse romper o cerco e infligir tais perdas e humilhações ao inimigo. As linhas vermelhas que, se fossem ultrapassadas, fariam entrar o Hezbollah e o eixo da resistência com todo o seu poder de fogo, estão provavelmente bem traçadas, mas não seriam sensato divulgá-las. Seria dizer a Israel que ele pode ir até aqui sem arriscar uma guerra total, deixar o inimigo na confusão e exercer uma pressão controlada na fronteira libanesa é a melhor estratégia para esta fase da batalha. O Hezbollah demonstra que está presente, mas não tem medo de confronto nem da escalada, e que está pronto para a guerra aberta. Acontece que aconteceu no dia 7 de outubro ficará na história como uma vitória retumbante da resistência palestina e um terremoto para Israel. Nenhum massacre, nenhuma destruição, nenhum genocídio poderá apagar. Como salientou o Sheikh Naik Qassem, Israel não tem hoje outra escolha senão contentar-se com a derrota esmagadora que já sofreu, ou persistir na vingança e segue sofrer o descrédito e a derrota em escalada muito maior. Cada um destes dois cenários é satisfatório para a resistência palestina e os seus aliados, que não a abandonarão, seja qual for o preço a pagar. E já a confiança da sociedade israelense no seu exército em si própria, que só se tornou mais frágil nas 2 últimas décadas, está irremediavelmente quebrada, especialmente para dezenas de milhares de israelenses que vivem em torno de Gaza e o processo de reimigração dos colonos sionistas para a Europa. E a América não farão senão acelerar, mais uma vez, para citar Scott Ritter. Israel é extraordinariamente fraco, extraordinariamente exposto, extraordinariamente assustado, e a América não tem uma solução. O que poderá acontecer a Israel é ainda pior do que a Ucrânia, porque os ucranianos, neste momento, não têm para onde fugir. Milhões de israelenses têm dupla cidadania e vão simplesmente deixar Israel. É a morte de Israel. Isso aconteceu em 91, quando chegaram os Scuds iraquianos. O que os israelenses continuavam a dizer é que não eram tanto os danos físicos que os Scuds estavam a causar, mas os danos emocionais e psicológicos que estavam a causar aos israelenses. Se os judeus americanos e europeus não quiserem ir e ficar lá, a experiência israelense está acabada. Se o Hezbollah puder vir ameaçar o norte de Israel,
Se o Hamas puder ameaçar o centro, acabou. Milhões de israelenses fugirão e nunca mais voltarão. E ao fim, Israel. O discurso de Hassan Nasrallah, anunciado para 3 de novembro, em homenagem aos mártires da resistência islâmica libanesa que tombaram nos últimos dias, quebrará finalmente o silêncio do secretário-geral do Hezbollah, perito em guerra psicológica, cujo silêncio, bem como seus discursos, são temidos e decifrados por Israel. Não fará necessariamente anúncios estrondosos, embora muitos esperem que o façam, mas esclarecerá a situação muito tensa na fronteira libanesa, que se agrava todos os dias e que pode degenerar num conflito aberto a qualquer momento. De todos os discursos proferidos por Nasrallah, que é provavelmente o mais aguardado e seguido por amigos e inimigos do Partido de Deus da Palestina. Gaza, onde está o Hezbollah? Pergunta por Lacreds People, França.